Macabeus 5. Quando as nações circunvizinhas souberam que o altar tinha sido reconstruído e que o santuário tinha sido consagrado com antes, ficaram muito irritados e resolveram acabar com os descendentes de Jacó que viviam entre elas. Começaram a persegui-los e matá-los no meio de sua população. Nesse meio tempo, Judas atacou os filhos de Esaú na Idomeia e na Aclabatane, pois estavam cercados em Israel. Derrotou-os fragorosamente, humilhou-os e tomou despojo. Depois lembrou-se da perversidade dos habitantes de Baã, que eram permanentes armadilha e obstáculos para o povo. Por causa das abençoados os amavam no caminho, ele os abrigou. Se refugiarem na sua torre, atacou-os, voltando-os a entamas, pôs o fogo às torres com os dedos. Os que estavam dentro passou depois para as Amonitas, onde se deparou com o exército numeroso e bem armado, comando por Timóteo. Travou contra eles muitos combates, mas afinal foram esmagados em sua vista. Ele os derrotou, tomou também Gezer e as aldeias vizinhas e voltou à Judéia. Agressão aos judeus na Galiléia e Galade. Os gentios que moravam em Galade se deliraram contra os israelitas que moravam ao seu território, com intenção de expô-los. Os israelitas fugiram-se então na fortaleza de Datema e Madã em Judas, e seus irmãos esta mensagem: as nações ao nosso redor se reuniram contra nós para nos tirar daqui e se preparar para tomar a fortaleza onde nós refugiamos. O comando de suas forças é Timóteo, vem imediatamente livrar-nos de suas mãos, pois muitos nós já caímos em todos os nossos irmãos que moravam nas aldeias de Tobim foram mortos. Os inimigos levaram cativas suas mulheres e os filhos, bem como seus bens, e mataram cerca de 1000 homens. A cerca ainda estavam sendo lida quando chegaram outros mensageiros vindo da Galiléia. Estavam com as vestes rasgadas e te traíram e traziam esta notícia: a população da Ptolomaida, da Tiro de Sidom, com toda a Galiléia dos estrangeiros, todos uniram contra nós para nos aniquilar. Logo que Judas, o povo, ouviu esta palavra, reuniu-se uma grande assembleia para liberar sobre o que fez em favor de seu irmão que estavam em perigo. Sendo atacado, disse Judas a seu irmão: Simeão escolheu os homens necessários, vai libertar os irmãos que estão na Galiléia. Eu e vossos irmãos Jonatas iremos para Galade, na Judéia. Ele deixou José, filho de Zacarias, e Zacarias, chefe do povo, com o restante do exército, para assegurar a guarda da região, e recolheu-lhe: comandai o povo para
estareis com o combate contra os gentios até a volta. Simeão foram designados 3.000 homens para a expedição Galileia, em Judas 8.000 para irem em Galade. De fato, Simeão foi para Galiléia, onde travou muitos combates contra os gentios, que foram destroçados diante dele. Simeão perseguiu-os até a porta de Ptolemaida, maltratando quase 3.000 dentre eles, apoderando-se de seus despojos, tomou consigo Judas e eram Galiléia, e os que estavam em Arbatas com suas mulheres, filhas, todos os seus parentes, seus pertences, e conduziu com uma grande alegria em Judas. Acompanham a Galade, Galiléia, Judas, Macabeu, Jonas e seu irmão, transpassaram o rio Jordão e caminharam 3 dias pelo deserto. Encontraram-se com os nabateus e foram ao seu encontro purificar. Eles narraram tudo o que tinha acontecido ao seu irmão Judas no Galade, e informaram que muitos deles eles estavam cercados em Bósora e Bósor, Alias, Casfo, Macab, Sebecanim, cidade, todas elas grandes e fortificadas. Disseram ainda que outros deles estavam cercados nas restantes cidades de Galade, o que seus inimigos haviam marcado ao dia seguinte para atacar a fortaleza e prendê-los e matá-los todos num só dia. Imediatamente Judas e seu exército muito direm de direção e foram a Bósora pelo deserto, ocupou a cidade e incendiou-a. Depois de passar o fogo, a espada, toda a população masculina apoderou-se de seu despojo à noite e puseram-se novamente o caminho, dirigindo até a fortaleza na luz do amanhecer. Ao lamentarem os olhos, viram o exército numeroso, imaculável, carregando escadas e máquinas de guerra para assaltar a fortaleza. Já começaram a atacar, percebendo que já tinham começado a combater. O clamor da cidade subia ao céu em meio ao toque de trombetas e o alarido geral. Judas disse ao homem de seu exército: combatei hoje pelo nosso irmão divino. O exército em 3 alas por trás do inimigo fizeram soar as trombetas e entoaram orações. Os barados, ao perceber que eram macabeus, o exército de Timóteo pôs-se à fuga diante dele. Judas fugiu-lhe uma tremenda derrota, e nesse dia cerca de 8.000 homens caíram mortos. Dali Judas dirigiu-se para Alimas, atacou e a tomou, matou toda a população masculina, reconheceu o despojo e incêndio a cidade. Seguindo adiante, tomou Casfo, Macebo, Bosso e outras cidades de Galade. Depois disso acontecido, Timóteo recrutou outro exército ao acampamento diante de Refon, na outra margem da torrente. Judas mandou espionar o acampamento e recebeu estas informações. Reuniu
com ele todas as orações que nos cercam, formam um exército muito numeroso. Ele contratou também árabes como reforço e estão acampados na outra margem da torrente, portos para virem atacar até Judas, porém, saiu para enfrentá-los diante. Então Timóteo e os comandantes do seu exército, quando Judas com seu exército chegaram perto de torrente, se ele pensar nossa direção, por primeiro não poderemos residir, ele certamente prevalecerá. Nós, se porém insista em ficar acompanhado ao outro lado, então nós atravessaremos e prevaleceremos contra ele. Logo que Judas se aproximou da torrente, prostrou a escribas o povo ao longo da margem com esta ordem: não deixa para trás ninguém, mas fazei todos a seguirem para o combate. Ele atravessou por meio do encontro dos inimigos, e todo o povo seguir. Todos os gentios foram esmagados diante deles, abandonaram suas armas e fugiram-se. No tempo de Canaim e Judas tomaram a cidade e puseram fogo ao templo com todos os que estavam dentro de Canaim. Foi arrasada sem qualquer possibilidade de resistir o ímpeto de Judas, e reuniu então todos os israelitas que moravam em Galade, do menor ao maior, com suas mulheres, os filhos e seus pertences, uma imensa multidão, com objetivos de trazê-lo à Judéia. Assim chegaram até Efron, cidade importante bem fortificada que ficava no caminho. Como era possível torná-la pela direita ou pela esquerda, era fosso passa por dentro dela. Os que estavam na cidade fecharam-se nela, barricando as portas com pedras. Judas mandou-lhe uma mensagem de termos por praticarmos, dizer: precisamos atravessar a vossa terra para ir à nossa, e ninguém vos causará o prejuízo, só precisamos passar. Eles, porém, recusam-se a abrir. Então Judas mandou visitar pelo acampamento, que cada um tomasse posição para ataque. Onde que estivesse, os soldados tomaram posição. Ele começou o assalto à cidade todo aquele dia e toda a noite, até que ela caiu em sua mão. Ele fez passar o fio da espada. Toda a população masculina arrasou as casas, tomou os despojos, atravessou a cidade pisando sobre os corpos dos mortos. Atravessaram então o Jordão Jordão rumo à grande planície à frente de Betsã. Judas ficava reunido os que estavam atrasados e animados o povo, pois toda a viagem até chegaram a terra Juda. Então subiu a morte Simeão com alegria e júbilo, e ofereceu holocausto, porque tinham retomado a paz sem pedra de nenhum de seus os combates da zona marítima e na Idomeia. Entretanto, no dia em
Jonas estava na região de Galade, e a Simeão e os irmãos dele na Galade, Leia diante de Ptolomeia, José filho de Zacarias e Esaías, chefe do exército, ficaram sabendo delas, suas façanhas e dos combates ele tinham atravessado, e comentaram: celebrei, dizendo também ao nosso nome, e portamos por o combate para as nações que estão ao nosso redor. Deram ordem aos que acompanham ao seu exército e marcharam contra Jamínia. Geórgia saiu à cidade com seus homens para os enfrentar, chados até os confins da Judéia. Caíram naquele dia cerca de 2.000 do povo de Israel, e foi da uma a debanda geral o povo, pelo fato de não terem escutado Judas e seus irmãos, e porque imaginava que também ele, José Isarias, havia de agir valente. Infeliz, porém, não era de intemperar daqueles homens, pelos quais a salvação foi de Israel. O valente Judas e seu irmão foram muito agradecidos aos olhos de todo Israel e de todas as nações, onde que os se ouvisse seu nome, as pessoas se aglomeravam em torno dele para aplaudi-lo. Entretanto, ele partiu com os seus irmãos e começaram a atacar os filhos de Esaú na região, voltando para o sul. Apoderou-se de Hebrom e das aldeias vizinhas, destruídas sua fortaleza, escondido a torres que rodeavam, lotou o acampamento rumo à terra dos filisteus, e percebeu o território de Maressa. Naquele dia pareceram um combate alguns sacerdotes, querendo mostrar de valentia, mas metendo-se em combate de forma terrível. Judas voltou-se em seguida pelo Azoto, na terra dos filisteus, e aí destruiu os altares e queimou as imagens dos seus deuses, e tomou os despojos dessas cidades. Depois regressou para a terra de Judá.